Olá, meu nome é Andrea Borelli e hoje vamos discutir algumas questões historiográficas sobre a história antiga. Veja, trabalhar com historiografia do mundo antigo é trabalhar com a ideia da longa duração. A gente tem muitos autores, diversas abordagens, muitos elementos a serem observados. Aqui nós fizemos uma seleção, não se trata de conhecer nem de aprofundar a análise de cada um desses autores, mas de vocês saberem o que eles propõem e que eles existem, para que vocês possam, retomando o material didático, retomando o material teórico da unidade, aprofundar a sua leitura destes autores, né? Como eu disse, trabalhar com o mundo antigo é trabalhar com a longa duração. Portanto, nesse primeiro grupo, eu queria destacar alguns historiadores do próprio mundo antigo. O primeiro é Heródoto, né? Heródoto é provavelmente aquele que todo mundo conhece. Ele é considerado o pai da história, né? O Heródoto se destaca exatamente hoje para nós como fonte, muito mais do que como um resgate do passado. Ele é o primeiro homem, o primeiro historiador a dizer que o trabalho dele é fruto da sua própria experiência e da sua própria inspiração. Ele não atribui os seus escritos a nenhuma das musas, como por exemplo Clio, mas ele serve hoje para nós como fonte. Eu queria também destacar Políbio. Políbio é um historiador que considera que as questões, ou seja, que o que acontece ao longo, quando ele vai narrando os acontecimentos, ele destaca a função do acaso, né? Num mundo em que os deuses tinham grande importância, o que o Políbio diz é que os acidentes simplesmente acontecem. O acaso tem um peso sobre o desenvolvimento da história humana, não só as forças divinas ou qualquer coisa assim, mas o acaso, o acidente. Também gostaria de destacar Tucídides. Tucídides é uma figura extremamente importante. Tucídides é o primeiro historiador na qual a gente pode perceber a questão da preocupação com a fonte. Ou seja, tudo aquilo que um historiador afirma para o Tucídides tem que ser baseado em uma evidência, seja essa evidência documental, textual, seja ela arqueológica, mas a evidência tem que estar lá. O que o Tucídides está fazendo é dar um ponto, é colocar uma questão que é a pedra fundamental da história. A história se faz com evidência, a história se faz com fontes. É aí que está a razão de ser da interpretação do historiador, é o uso da fonte. Também podíamos destacar a presença do Plutarco. Plutarco também é um historiador bastante interessante, principalmente porque o Plutarco nos dá uma visão muito interessante do mundo greco-romano. A sua obra principal se chama Vidas Paralelas. Nesta Vidas Paralelas, o Plutarco faz várias biografias comparando a vida de figuras importantes do mundo grego e do mundo romano. Essa construção, quer dizer, a maneira com que ele constrói a sua narrativa, nos permite observar elementos muito importantes dentro do mundo, do cotidiano do mundo greco-romano, né? Também temos aqui Tácito e Xenofontes. Tácito, ele vai procurar recuperar, né, a trajetória do Império Romano a partir do governo de Augusto, né? Ele vai procurar nos mostrar como é que os processos políticos vão sendo desenvolvidos dentro do Império Romano. Xenofontes, ele foi aluno do Aristóteles, mas ele nunca é lembrado como um filósofo, ele é sempre reconhecido como um grande historiador. O Xenofontes, ele está muito preocupado em relatar as experiências cotidianas dele. Isso nos dá, principalmente, uma visão muito interessante sobre o cotidiano do mundo antigo. E na sua principal obra, o Xenofonte destaca a relação, principalmente, as análises que ele faz do Império Persa. Então, é uma visão bastante interessante de um grego observando um reino, né, um império que é autocrático, como é o Império Persa, né? Seguindo a nossa avaliação, nós chegamos a Edward Gibbon. Gibbon ele tem um trabalho sobre o declínio do Império Romano. Para Gibbon é importante observar que a religião
terá um papel importante na queda do Império Romano. O seu trabalho é centrado na ideia de que a religião vai provocar a queda das estruturas tradicionais, e aí ele está falando realmente do cristianismo, das estruturas tradicionais do Império Romano, levando, portanto, à desestruturação final e ao declínio e queda do Império Romano e o surgimento da sociedade feudal. Outro historiador muito importante desse período é Fustel de Coulanges. A sua obra mais importante se chama A Cidade Antiga. Nessa obra, o Fustel de Coulanges retoma a religião, mas aí a religião tradicional. E essa religião tradicional, como ela é fundante para ele do cotidiano, da vida, das formas de coexistência no mundo antigo. Então é um trabalho em que a religião aparece como estruturante da vida em comunidade para as pessoas que viviam as sociedades antigas. O Hostefeld, ele trabalha basicamente com a história de Roma e analisa como é que as correlações entre os proprietários, né, vão minando a própria existência do império. Hoje, a maior parte das considerações do Hostefeld são tidas como uma análise inadequada da realidade concreta. Mas nunca se deixa de lado o tipo de trabalho que ele realizou exatamente pelo cuidado e analítico, principalmente pelo cuidado com a fonte. É um trabalho de grande amplitude, né? Analisa um período muito longo e sempre com um enorme cuidado no recolhimento de documento primário. Tanto o Sandcross quanto o Moses Finlay, eles fazem parte de uma tradição britânica bastante preocupada com a questão da economia, né? Para o Sandcross, é preciso observar que a história do mundo antigo é a história da oposição entre o trabalhador e o proprietário. Nesse caso, o escravo e o proprietário, né? É uma análise baseada principalmente na questão econômica. Agora, a grande estrela desse grupo aqui é, sem dúvida, Moses Finlay, né? O Finlay é americano, ele vai realizar boa parte da sua trajetória intelectual na Inglaterra, exatamente porque na sua formação Finlay é marxista e ele vai ser perseguido nos Estados Unidos durante o macartismo, exatamente por a sua associação aos comunistas, tudo. Ele vai para a Inglaterra e lá ele vai desenvolver a maior parte dos seus trabalhos. Ele tem uma preocupação muito grande com as estruturas econômicas, mas ele aponta uma questão muito importante. Primeiro, a sociedade antiga tem que ser entendida no seu todo. Não é possível compreender simplesmente um ramo, só a economia, só a política, só a cultura. Não, é preciso entender isso como um grande complexo de significações. E fundamental, isso não só na história antiga, mas de uma maneira geral, né? Quando a gente está lidando com o universo da história, é evitar o anacronismo. O que é anacronismo? Para o Finlay, isso significa projetar questões contemporâneas ao mundo antigo. Tentar encontrar preocupações no mundo antigo ou questões ou problemas que não existem para aquele momento histórico. Isso será algo que o Finlay constantemente vai alertar o leitor. Não tenta encontrar no mundo antigo o que não existe para estes homens. O seu trabalho é um dos mais significativos e ele é um dos principais historiadores do mundo da civilização helenística. Aí, nós também temos como destaque Michael Grant. Michael Grant vai iniciar sua carreira trabalhando principalmente, fazendo uma conhecida monografia sobre a questão da cunhagem de moedas. Como a cunhagem de moedas será importante para o estabelecimento de relações comerciais dentro do mundo antigo. Mas depois ele vai escrever uma obra enorme, principalmente com biografias sobre Cleópatra, Júlio César. Existem críticos da obra do Grant que vão dizer que ela não tem uma grande profundidade analítica, mas sem dúvida o estilo, a clareza e a leveza dos trabalhos do Grant fazem com que ele seja reconhecido como um historiador que dá vida ao mundo mediterrâneo. Portanto, ele é muito lido exatamente por conta dessas características. Outro historiador que merece destaque é o Jean-Pierre Vernant. O Vernant, ele vai ficar conhecido principalmente por seus estudos em torno do pensamento grego, as origens do pensamento grego, como é que se forma a racionalidade do mundo grego. E nesse sentido ele vai apontar
que é fundamental o surgimento da polis para o desenvolvimento da forma de pensar dos gregos. Então são trabalhos bastante complexos, mas que merecem uma leitura exatamente por apontarem, por aprofundarem questões como, por exemplo, o mito e se os gregos têm ou não, acreditam ou não nos seus próprios mitos. Outro historiador francês de grande peso é o Vidal-Naquet. E a questão do Vidal-Naquet será a apropriação do termo democracia. Como a questão da democracia, ela vai sendo apropriada, ela vai sendo ressignificada pelos diversos grupos ao longo do tempo para construir e atender necessidades modernas, afastando-se do que era originalmente a temática e as questões apresentadas pelos próprios gregos, né? O trabalho de Eduard Said também merece destaque exatamente porque ele trabalha com um conceito muito interessante que é a ideia do orientalismo. Segundo Said, uma imagem, um estereótipo muito negativo do mundo oriental vai ser criado a partir da expansão europeia. E esse aspecto colonialista, esse aspecto negativo, ele vai ser desenvolvido exatamente para justificar o processo de colonização. Então, este outro, né, o oriental, ele vai ser considerado inferior, exatamente porque os europeus têm que justificar a sua presença e o seu aspecto civilizador nestas áreas. Portanto, o que ele propõe é que, na verdade, essas sociedades são extremamente desenvolvidas e que nós criamos uma imagem negativa delas como uma forma de justificar o domínio europeu no século XIX. No mesmo sentido, vai surgir o trabalho do Martin Bernal. O Bernal ele tem uma proposição que é considerar que o mundo grego ele nasce não de influências dentro do Mediterrâneo, Creta, Micenas, como tradicionalmente a gente sempre coloca, mas que muitas das suas tradições vêm do Oriente, né? Vêm de civilizações como, por exemplo, a civilização egípcia. Né? O trabalho dele é extremamente polêmico, principalmente o livro chamado A Atena Negra, na qual ele propõe exatamente essa questão, ou seja, o mundo grego é fruto do Oriente. De novo, segundo Bernal, como Said, segundo ele, né, esta imagem, né, de que o mundo grego deve ao mundo oriental vai ser apagada exatamente por uma questão política, pela necessidade de justificar, né, a presença e a expansão europeia pelo mundo. E por fim, Perry Anderson. Perry Anderson tem grandes trabalhos, é um historiador marxista, tem dois grandes trabalhos que centram-se em momentos de transição. As passagens da antiguidade ao feudalismo e as linhagens do Estado absolutista. São dois momentos de transição. O que interessa para nós aqui é exatamente passagens da antiguidade ao feudalismo, na qual ele procura analisar como a civilização escravista do mundo antigo dá origem à sociedade medieval. Né? Bem, obrigado, bom estudo e lembre-se de recuperar o material teórico.